Oi meninas, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E hoje mais uma vez aqui, né, no nosso cantinho, no Poesias do Lar, para trazer assim os temas do dia a dia, para que você possa prestar atenção nos detalhes do dia, naquilo que o dia está falando com você, nas suas interações, né, com o dia a dia. Eu trago aqui as conversas que a vida tem comigo para poder te inspirar, para poder te motivar. Lógico que cada um tem a sua história, cada um somos individualidades, mas as coisas que acontecem são muito parecidas, né? Então, pela dinâmica, dá para vocês tirarem alguma coisa, para vocês aproveitarem e para vocês aprenderem também, né? E uma coisa muito engraçada que acontece aqui é que quando eu falo, eu tô aqui gravando o vídeo, mas mexe tanto comigo as coisas que eu falo, que é sempre a mensagem eu já aconteceu, eu já vivi, mas quando eu venho aqui trazer para vocês, fica mais forte ainda. E hoje aconteceu isso, sabe? Bem intensamente. O vídeo que eu coloquei aqui para vocês foi: não tenha medo de brilhar. E aí ele baixou com erro e ele ficou sem som e sem imagem. Ou seja, eu tenho ainda, né, eu pude perceber o meu próprio medo de brilhar, que foi a lição que eu tive ontem, né, que eu percebi que depois que eu comecei a me arrumar mais, a falar mais assim, sabe, a falar mais assim segura de mim, eu tô me sentindo linda, na verdade, né? E admitir isso e falar disso, você causa certo desconforto nas pessoas, né? Porque as pessoas te julgam que você tá metida, que você tá nariz empinado, né? E aí eu percebi não, pessoas cancelaram a inscrição no meu canal lá no YouTube, várias pessoas, umas 5, 6, umas 3, 4, por aí. E eu percebi, sabe, que era isso. E eu tive a prova com um vídeo que eu assisti, falando exatamente sobre isso, né? Falando sobre que a beleza e a riqueza, elas machucam as pessoas, incomodam as pessoas. Mas incomoda quem? Aquelas pessoas que não estão trabalhando isso nelas, né? Você estar belo ou você estar ou uma pessoa estar rica, é como se ela estivesse roubando do outro aquilo ali, como se ela estivesse tirando alguma coisa de você. É a leitura que a pessoa faz, né? Então o vídeo estava falando sobre isso. Eu falei, exatamente. E realmente mexe, gente. Eu já tive muita inveja de gente bonita, né? De, enfim. E a gente vai falar hoje sobre autoestima, né? E eu já tive muita inveja assim, mas eu olhei para essa inveja e mexi. E para a gente ter autoestima é uma construção, né? É um trabalho muito grande que a gente faz, tanto interno, o nosso mundo interior, que a gente precisa enxergar crenças que já não servem mais, a gente precisa enxergar as nossas tristezas, nossas decepções, e mexer com isso exige muita coragem. E também você cuidar do seu corpo, né? Você cuidar da aparência, isso é muito importante. E para isso, dentro dessa construção da sua autoestima, você precisa dizer não para muita coisa, dizer adeus para muita coisa, né? Você tem que renunciar a muita coisa. Então tem que ter coragem, tem que ter audácia mesmo, e é para poucos, por isso que mexe. Porque a pessoa quer mudança, mas ela quer continuar fazendo as mesmas coisas, então não combina, não dá. Se você quer mudar, se você quer algo melhor, algo extraordinário, você tem que estar compatível, né? Você tem que estar no seu melhor e no seu extraordinário. Como que você faz isso? Encarando, como eu disse anteriormente, e fazendo o que precisa fazer. Só que as pessoas não querem fazer. Então é muito mais fácil ela te olhar e te invejar, e ter raiva de você, falar que você é metida, que você é nariz empinado, que você mudou muito. É isso, gente. Tem que ter coragem para ser a gente, né? E por que que o meu vídeo é exatamente falando sobre esse tema, que eu tô falando mais ou menos, nunca fica igual, né? Tô falando mais ou menos o que eu falei no outro vídeo. Por que que travou? E tá travando agora também. É o medo de crítica, o medo de não ser aceita,
o medo, o medo de pessoas saírem da minha vida por conta dessa minha nova postura, né? Então é isso. O que que a gente faz? A gente foge? Não, a gente sente, a gente encara com muito carinho e naturalmente isso vai desmanchando dentro da gente. Mas para isso você precisa ter coragem de encarar. Eu estou aqui encarando esse meu medo da crítica, da retaliação, né? Porque as pessoas que brilham, as pessoas que têm coragem de ser elas mesmas, essas pessoas, elas disseram sim para elas. E hoje elas não têm mais medo. Por quê? Porque elas são as suas melhores amigas. Elas buscaram o apoio dentro delas, eu e Deus, né? Então, assim, não precisa de mais nada. Mas a gente tem aquele apego ainda, né? De querer ir e levar todo mundo junto. Só que não é assim. A nossa caminhada, ela realmente é solitária, é você com você. Algumas pessoas vão, mas outras vão ficar, porque existe uma seleção natural, né? E isso faz parte da natureza, tá aí. Então, vai ter momentos que você não vai se encaixar mais como um quebra-cabeça, né? Você não se encaixa mais ali naquele desenho, porque agora a sua forma já faz parte de um outro desenho. Então, você precisa aceitar e acatar, porque se você cismar de querer se encaixar, você vai se machucar muito. E voltar a ser aquilo lá que você era não vale a pena, porque você sabe o que você passou. Então, para você ter as pessoas, que é uma grande ilusão, porque a gente não tem ninguém, é muito pequeno, é muito bobo, né? É uma ilusão muito grande que a gente tem. Então, assim, não tenha medo. Eu tô aqui, tô sentindo esse medo do meu brilho, de dizer para vocês que eu tô me sentindo linda, maravilhosa, gostosa. Tô me sentindo sim. Talvez você não acha, porque a visão de beleza é muito individual, né? O que é belo para mim, para você pode não ser. Mas uma coisa a gente não pode ser, hipócrita, porque a gente sempre gosta do que é bom e do que é belo, né? Muitas vezes a gente fala, ah, tá bom assim mesmo, mas lá dentro tem uma coisa mexendo com você para você sair daquele lugar, porque tem muito mais. A gente gosta sim do muito mais, né? A gente gosta de admirar as coisas bonitas, a gente gosta de ter coisa boa sim. Então não venha me dizer que vocês não admiram pessoas belas, coisas belas. Não venha me dizer que vocês não gostam de ter dinheiro para comprar o que vocês têm vontade, né? Não vai me dizer que a falta e a pobreza é bonito porque não é. Então, assim, não tenha medo de brilhar mesmo, não tenha medo. Não queira voltar para lá onde você já esteve, porque para eu estar me sentindo bem assim hoje, foi um processo muito grande de olhar para dentro de mim, de uma redescoberta, de querer saber quem eu realmente sou. E esse é um trabalho infinito, porque a gente é muito infinito, a gente é muito profundo para querer dar só uma olhadinha assim e dizer que já sabe tudo. Não, eu vou estar sempre aprendendo de mim comigo mesma. E vai ser para sempre essa descoberta, porque a gente tudo é muito grandioso, assim como Deus, assim como a natureza, né? Então, assim, é um trabalho que eu venho fazendo comigo, né? E é mérito de eu estar me sentindo assim tão bem, e estar falando melhor, mais assim, solta, tá me sentindo bem. Gente, não tem coisa melhor do que a gente se sentir bem com a gente mesmo. E não para fazer tipo, sabe? Você se sentir bem porque você tá sentindo de verdade. E isso estampa aí em você, né? Fica um brilho diferente, é natural. Aonde você chega, as pessoas te olham, as pessoas querem conversar com você. E a beleza, ela abre portas. Se você tiver aí na concorrência de uma vaga de emprego, de repente você tem um currículo muito incrível, mas a sua aparência não condiz com aquilo que você sabe, que você tem aí de bagagem. E tem aquela outra que tá belíssima, sabe conversar bem, mas ela não tem nem a metade do currículo que você tem. Quem vai ficar com a vaga? A belíssima. Porque o belo, todo mundo gosta de coisa bonita, coisa bela. E se você não está expressando tudo aquilo que você tem aí dentro, você é por isso mesmo, você está nessa situação da outra que é mediana ter ficado com a sua vaga para você poder se enxergar.
É muito bom ter conhecimento, é muito bom ter um bom currículo, mas você precisa estar com isso estampado externamente, né? Então coloque para fora o seu brilho, seja compatível com a grandeza que você é, independente de currículo, independente disso, daquilo, todos somos grandiosos. E é necessário essa grandiosidade, essa preciosidade estar estampada aqui, gente. Porque o belo é natural. Pode olhar para a natureza, tudo é belíssimo, tudo é muito bem feito, tudo é numa sinfonia, numa orquestra perfeita. Por que você não? Você está assim porque você se maltrata. Você está acabada porque você não cuida bem de você. Você precisa cuidar bem de você, você precisa encerrar coisa que está te machucando, você precisa iniciar coisas que estão aí mexendo com você há muito tempo para você começar e você tem medo, medo do que os outros vão falar. Que medo bobo é esse? Encara, tá com medo? Vai com medo mesmo. O celular aqui tá numa travação porque eu tô aqui falando e sentindo esse medo. E é assim, gente, que a gente faz. A gente encara e com coragem e vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E naturalmente você vai fazendo coisas diferentes, vai fazendo o que precisa fazer e ele vai se dissolvendo e transformando em coragem. Tudo aquilo que você tem muito medo, a medida do medo, vamos supor, você tem 100% de medo de falar em público. É a mesma medida da vontade que você tem de falar. Então, assim, vale a pena você encarar seus medos, vale a pena você ir lá e fazer com medo mesmo. Aí vai se transformando. Esse medo ele vai se transformar no combustível no seu combustível para te motivar, sabe? Aquela força motriz. Então, esse medo vai se transformar nisso. Então, vai com medo mesmo, mas vai. Não deixa de fazer o que você gosta, de fazer o que você ama, por causa do que os outros vão falar. Porque você não é importante para ninguém, né? Vai chegar um dia que você vai morrer e você vai ser esquecida. Então lembre-se sempre disso, tá bom? Faça o que você precisa fazer por você. Ah, cuida do seu interior, mas também cuida da sua imagem. Porque ninguém é feio, gente. Ninguém é horroroso. Aí está faltando cuidado. Está faltando seu alto amor aí com você. Está faltando você se respeitar. E aí, conforme você vai trabalhando e você vai vou fazer um tratamento aqui, vou fazer uma coisa ali, eu não tenho condição, mas aí você faz em casa mesmo. Tem tanta coisa no YouTube que você pode aprender de tratamento para fazer em casa mesmo. E conforme você vai ficando bela, você vai trabalhando a sua autoestima, você vai trabalhando o seu mundo interior, as portas começam a abrir para você, porque a gente está aqui exatamente para isso. Você acha que Deus trouxe você aqui para sofrer? Não. Ele trouxe a gente está aqui aqui no planeta, nessa configuração que a gente está, para a gente descobrir exatamente isso, para a gente poder acordar e relembrar da riqueza que a gente é. E assim você expressar as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons e ser de fato você, sem ficar representando papéis, sem ficar se esforçando para caber em locais que não tem nada a ver, sem ficar forçando a barra para pessoas ficarem na sua vida. Então, assim, somos incríveis e a gente veio aqui para relembrar isso, né? Então, assim, nenhuma estrela ofusca a outra. O universo é grande, enorme, cheio de estrelas. Nenhuma ofusca a outra. Tá cada uma na sua brilhando, né? Então, assim, não tenha medo de brilhar. Não tenha medo de críticas e não tenha medo da retaliação e de pessoas saírem da sua vida. Isso é natural, tá? Vai acontecer e esteja pronta. Seja muito sua amiga, esteja muito do seu lado. E estar linda e ter essa autoestima de se sentir bem de verdade aqui dentro é um presente que você pode se dar. Ninguém vai fazer isso por você, só você. Você ir nos lugares, onde quer que você vá, você está se sentindo bem, plena, sabe? Conversa e sem estar se sentindo um cocôzinho. E isso não tem preço. Porque aonde você vai, você leva você. Então imagina ficar se sentindo mal. Eu já me senti assim. E hoje estar assim, me sentindo bem, é mérito, né? De um trabalho que eu venho fazendo. Então eu não quero mais ter esse medo.
mas realmente eu senti, por isso que travou, por isso que o vídeo não foi, e eu tô aqui para encarar, né? E não é brigando com isso, é aceitando, acatando, olhando com muito carinho e falando tá tudo bem, mas eu vou com medo mesmo e faço o que precisa fazer. E tudo se desmancha, tudo se transmuta aqui dentro, porque a gente não está sozinha, a gente tem Deus e ele vai de acordo com a que a gente vai. Se eu me estagno e volto, né, para a antiga forma, por medo né, do que os outros vão falar, ele vai comigo, então tudo vai com você. Agora você fala, não, vamos embora, vamos embora. Ele vai com você e o tempo todo ele tá com você, tá? Mas assim, as coisas vão se transformando a partir da sua iniciativa, a partir da sua ação, né? Então as coisas vão começar a mudar para você. Porque não tem como ficar igual, né? A partir do momento que você muda coisas aí, o ambiente vai mudar também. Vale a pena você ter coragem de estar no novo, porque o novo, ele dá aquele friozinho na barriga porque a gente não conhece, a gente não sabe as coisas que tem ali, mas eu tenho certeza que são coisas incríveis e vale muito a pena. Você não está sozinha, você tem seu mundo interior, você está com Deus aí te apoiando e te carregando no colo, então vale a pena. Se você desistir, tá tudo bem, não tem problema. Deus está com você do mesmo jeito e ele tem várias formas de te levar para onde você tem que ir. Então, fica tranquila, mas vale a pena depois de um trabalho tão bonito que você está fazendo aí com você, igual eu estou fazendo aqui comigo, vale a pena a gente seguir em frente. E quem tiver que ficar para trás, que fique, né? E é isso. A gente precisa acatar e aceitar que a caminhada é solitária mesmo, é você com você. E o que vier é lucro, né? Então, é isso. Aproveite o que você tem agora, curte muito e deixe ir aquilo que precisa ir. Siga em frente. Vale a pena você brilhar. Vale a pena você ser você. Vale a pena você se sentir muitíssimo bem aí dentro de você, tá? Não tem preço. A coisa mais preciosa da vida é você ser você de verdade, sem interpretar papéis, tá bom? Um beijo e até amanhã às 2 da tarde, que é o resumão da semana, tá bom? Tchau!